Boa noite, senhora presidente, boa noite à mesa diretora, boa noite aos vereadores e boa noite a tão nobre público que veio nos engrandecer nesta noite e que faz a gente ficar muito preocupado, porque além de serem pessoas muito conscientes, são artistas e que sabem lidar com o público. Então, é muito importante essa participação, essa interação de vocês no Legislativo. E eu quero esclarecer alguns procedimentos, como vocês veem, é cansativa aquela leitura, mas ela é obrigatória. Todas aquelas siglas, aquelas letras, vêm em letra minúscula dizendo é obrigatória a leitura. Todas as comunicações que vêm dos ministérios são obrigatórias as leituras, para que seja divulgado ao público os valores que o município recebe. Então, eu, enquanto professora, enquanto vereadora, gostaria muito de poder ter passado por esse legislativo e ter feito tudo o que eu pensava que era possível fazer por Juquitiba. Porém, é um ledo engano, porque vocês viram que a maioria dos valores que foram lidos ali não passa de R$2.000, R$3.000, R$4.000 e assim por diante, para a área da saúde, para a área da educação. As escolas que foram lidas ali são todas da rede estadual e é obrigatório que o Legislativo faça as comunicações. E às vezes a gente fica pensando, nossa, quanto recurso! E ali foi lido o valor miserável de janeiro a agosto. Então, o nosso município, gente, vive de pedir esmola. Praticamente é essa a nossa realidade. Então, isso me deixa triste. Mas eu fico feliz de ver que os senhores estão aqui hoje. Eu acredito que nenhum vereador aqui vai se colocar contra as propostas que a cultura tem para colocar. E a tribuna é o momento que o vereador faz a sua interação com o público. Eu seria hipócrita se nesse momento eu não desse os esclarecimentos para os senhores. O projeto que foi aprovado aqui de 400 e tantos não pode desvincular o recurso porque faz parte dos 25% e não tem como desviar para aplicar na cultura. Grande parte dos senhores sabem disso, porque tem uma lei de responsabilidade fiscal, porque tem uma lei do Fundef e do Fundeb, porque tem uma lei que determina na LDB o que pode e o que não pode ser gasto. Eu quero citar aqui um nome que é bandeira em Juquitiba pela cultura, que é a Yara Van Prem. Então, toda vez que se fala... E, senhores, a maioria me conhece e sabe que eu estou citando o nome, não é para arrancar aplausos, mas é porque conheci de perto a luta e ela conheceu de perto a luta. A gente brigou junto, a gente chorou junto, pelas migalhas que a gente conseguiu fazer, para que fossem apresentadas pelas jovens de Juquitiba a alma da cultura de Juquitiba por um longo tempo, para a gente poder relembrar até hoje que nós não queremos só comida, nós não queremos só bebida, mas nós queremos comida, bebida, diversão e arte. Faz parte do ser humano. E aí eu pergunto, qual membro do Legislativo não gostaria disso? Há outro esclarecimento que eu preciso fazer, que eu também seria hipócrita se eu não falasse. Quando fez o remanejamento de todas as secretarias de dotação, e foi citada aqui a cultura, se o público aqui presente fosse da saúde, o vereador ia citar o desvinculamento da saúde. Se o público fosse do transporte, ia ser citado o desvinculamento do transporte. Mas como o público presente hoje é da cultura, e graças a Deus vocês estavam aqui, porque senão outro projeto da educação, porque leva o nome Educação e Cultura, também seria negado, como tantos outros já foram. Esses projetos que foram todos apresentados hoje já estão na casa desde junho, julho, agosto, e todos foram colocados para solicitando alteração de pauta, prorrogação de prazo, porque não ia ser votado, ia ser negado. Então é muito importante que vocês acompanhem de perto, e mesmo assim acompanhando de perto, dependendo do que se vem aqui, se fala para agradar o público,
dá-se a impressão que alguém está fazendo, está querendo fazer, mas o outro não. Então é muito importante que a gente entenda isso. Com relação aos recursos, eu acho que todos nós gostaríamos que houvesse realmente um recurso específico para a cultura, que houvesse uma desvinculação. Quando eu entrei na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, lá em 1997, a gente brigou muito para fazer essa separação, para ver se tinha condição de ter autonomia. Muitos anos se passaram. Quem sabe hoje a gente consegue essa luta. Agora, é muito importante a gente caminhar com verdade e não só para arrancar aplauso do público por causa de um determinado momento. Continuem participando, lutem, pintem a cara, busquem as coisas que a gente almeja. Infelizmente, nossa condição hoje do município de Juquitiba é uma condição um tanto medíocre, no sentido de que todas as áreas não podem ser contempladas. A gente sabe também que há um grande esforço das pessoas em fazer perpetuar ações da cultura, como na sexta-feira passada, o grupo de dança foi lá dançar. Eu parabenizo esse povo que se esforça, que vai aí à noite, que tenta fazer essa alma da cultura brotar e que nem sempre é valorizado. Os ibopes são dados para as brigas, para os escândalos e não para o que tem de bonito, querendo brotar, querendo aflorar. A gente viu aí com os espetáculos que foram se apresentar, o esforço do executivo em tentar manter esse vínculo com a cultura, mas teve sempre um grupo querendo jogar pá de cal, querendo jogar terra, querendo dizer que estava errado. E aí eu pergunto, de que forma então teria que ser? Então essas coisas eu coloco para a gente refletir sobre a nossa condição. Eu gostaria muito que as falas aqui fossem inverso, fosse só de parabenizar o trabalho que vocês, artistas, têm tentado manter, têm tentado realizar. Quem tem a sua alma de artista, quem tem aí um cal dentro de você e que mantém o tempo todo a tentativa de mostrar para os outros, de expressar para os outros que ele está vivo, que ele está bonito, que ele está expressivo. Aqui também tem um pouco de teatro, só que nem sempre é o teatro do bem, às vezes é o teatro do mal, entendeu? Então eu também gostaria de falar algumas coisas que eu não posso deixar de falar, com relação ao livro e com relação à compra de um veículo para transportar as crianças especiais. A educação, com o recurso específico da educação, gente, não pode comprar esse veículo. Todo vereador que lida com a lei sabe. Tem uma relação escrita, o que pode e o que não pode. E o livro pode ser editado. Porque o livro vai contar a história. E ainda mais, uma coisa que eu quero colocar, que é uma grandeza, é que tudo que está lá é recorte do conto dos professores, da coletânea que foi levantada lá em 2000, 2001, e que estava totalmente arquivado lá, esperando por um momento. E aquilo foi só um viés. Quem sabe, nas décadas seguintes, virão outros, com os contos de outras pessoas, e de outros vieses e outros olhares para a nossa cultura. O que a gente não pode é empobrecer. Só porque não é possível ter o 100%, a gente não querer nem o 1%. Então, assim, estamos lidando com o que temos. Não estou dizendo com isso que estamos bem, porém, é o que temos. E ainda gostaria de dizer que a área da educação, ela acaba sendo criticada porque, diante de todas as dificuldades e todas as faltas de recurso, é obrigatório manter-se a aplicação dos 25%. E ainda por cima, o recurso do Fundeb e do Fundef, que não pode de jeito nenhum ser aplicado de outra forma que não aquelas que estão lá especificadas. Então são essas coisas que eu gostaria que a gente refletisse, porque eu poderia falar para vocês, é mesmo, gente, quando a gente trabalhou na cultura a gente fazia isso, a gente tentava fazer aquilo, o recurso também era pouco, era o mesmo. Eu poderia falar isso, mas eu prefiro ser responsável e só fazer um esclarecimento daquele olhar que eu estou tendo do lado de cá, apesar de toda a minha vontade de que fosse diferente. Tá certo?
para finalizar a minha fala, eu quero dizer para os senhores que, depois de algum tempo, quero aqui parafrasear um trechinho de Shakespeare, como estamos diante de artistas, penso que a frase condiz com a realidade. Depois de algum tempo você aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Shakespeare. Senhora Presidente, eu peço licença para ler uma homenagem aos professores, porque foi dia 15 de outubro, dia dos professores. O regimento interno da casa traz uma determinação de quem é que recebe o título de cidadão juquitibense. Simbolicamente, você apresenta um cidadão que veio de fora, que permaneceu na comunidade e que realizou um trabalho, você simbolicamente reconhece que ele, então, a partir daquele momento, passa a fazer parte do seu território, como se fosse conferir a ele uma certidão de nascimento simbólica. Mas para isso tem normas. Então é preciso que se faça um projeto, é preciso que se vote. No Legislativo tem que ter 6 votos, que é 2/3 dos membros da Câmara, para que se aprove o título de cidadão juquitibense. E eu muito ingenuamente pensei que para o Dia do Professor seria um rico símbolo, também cultural, a gente reconhecer o trabalho dos professores que vieram para Juquitiba na década de 89, na década de 80, no início da década de 90, pessoas que iam para essas escolas isoladas a pé, que dormiam lá porque não tinha como voltar, professoras que cada fileira era uma série, assim, primeira, segunda, terceira e quarta, a própria professora tinha que fazer a merenda. Percebam, senhores, que luta, que miséria o professor passou. Hoje as condições estão diferentes, mas elas nem sempre foram boas. A gente sabe que elas não são ótimas hoje, mas já foram muito piores e a gente não gostaria nem de lembrar disso. Mas para reconhecer que essas pessoas fizeram um trabalho, vieram para Juquitiba, abandonaram suas casas, vieram para um lugar, numa época que tinha energia em poucos bairros, elas ficavam muitas vezes dormindo lá no bairro, porque não tinha como voltar todo dia, e assim por diante. Professora que ia sozinha pela estrada e tinha cidadão que corria atrás da professora, e assim por diante. Porém, eu pensei e falei com a presidente, com a mesa diretora, nós faríamos uma sessão solene do Dia do Professor para agradecer esses trabalhos, para parabenizar essas pessoas. Muitos deles nem são conhecidos. Pessoas simples, que trabalharam aí a vida inteira, já se aposentaram. Que se eu falar hoje aqui, a dona fulana, ninguém nem sabe quem é. E eu expliquei tudo isso. Não é para o cidadão do glamour que você oferece o título, mas para o cidadão que realmente fez diferença ali no seu meio, na sua comunidade. Pela mão daquele professor que já se aposentou, passou lá muito mais de 2.000 alunos. Se foi muito bem treinado ou não, se ele foi bem educado ou não, se ele conseguiu fazer reflexão ou não, mas o trabalho foi feito. Então, gente, e aí, para minha surpresa, a maioria dos títulos foram negados, sob a justificativa de que não conheciam essas pessoas. Então, como eu entendo que culturalmente, e hoje vocês vieram um dia propício, porque eu ia ler essa mensagem, eu não ia falar mais disso, mas eu quero que a cultura sinta, que a cultura transpira por muitos lados, inclusive quando você reconhece na história aquele que realmente fez. Olha, senhores, na casa de anos aí, tem placas memoráveis de metal, de prata, não sei, em caixas de veludo, que o endereçado, que foi reconhecido como cidadão, nunca veio buscar. Que a gente de fora, não vou falar os nomes, para não criar uma situação deselegante. São pessoas de fora da cidade, políticos, que talvez nem lembrem que Juquitiba exista e receberam o título de cidadão juquitibense. E a placa está aí guardada, foi gasto um dinheiro dispendioso. E os coitados dos professores, que suaram sua camisa, que andaram no barro, que fizeram merenda para o aluno, que varreram a sala e outras coisitas más, não mereciam
esse título. Então, é isso que me deixou chocada. Quanto a todos votarem contra o meu título, é lógico, não fui eu. Senhora presidente, peço um minuto. Pois é óbvio que não fui eu que propus título para mim, mas a mesa propôs. Quanto ao meu título, eu entendo reconhecível que as pessoas votem contra, porque cada um aqui tem um viés de olhar, e não ia dar esse gancho para a vereadora Ana Salete, né? Tá bom. Cada um dá para o seu olhar o tamanho que quer. Agora, para os professores, eu acho inadmissível, senhores. Acho inadmissível. Eu acho uma pobreza para a história de Juquitiba, assim como tantas outras que acontecem, tá certo? Isso não ganhou destaque. Ganhou alguns tipos de ridicularização e outras coisas. Então, caros professores, 14 de Juquitiba, 14 de outubro. Através do fantástico mundo das letras, temos a possibilidade de, neste momento, realizar essa comunicação. A trajetória da vida me proporcionou a grande honra de vivenciar intensamente a construção da rede municipal de ensino de Juquitiba. Compartilhar da experiência da rede estadual de ensino juntamente com os senhores. Fato este de que muito me orgulho. Sabemos que o desafio ético do nosso tempo é grande, pois de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Porém, ainda assim, é preciso que nós, professores, acreditemos que somos nós os responsáveis por grande parte da construção dos conhecimentos de nossas crianças e jovens, desta e de outras gerações. Por isso, somos tão importantes para nossas comunidades, ali, no dia a dia do nosso trabalho. Não há máquina que substitua a mão amiga do professor, que ensaie a música com os alunos, ou que treine o teatro, ou que os ajude a desenhar uma letra, ou perceba suas lágrimas e seus sorrisos, ou que questione seus conhecimentos, ou os motive a continuar a reescrever o que já foi escrito. Podemos dizer que, entre tantas coisas, ser professor significa tomar decisões pessoais e individuais constantes, porém sempre reguladas por normas coletivas, as quais são elaboradas por outros profissionais, ou regulamentos institucionais, e embora se exija dos professores uma capacidade criativa e de tomada de decisões, boa parte dessa energia acaba por ser direcionada na busca por solução de problemas de adequação com normas estabelecidas por outras pessoas. Também, ser professor, é preciso planejar, estudar, compreender como o aluno aprende, vencer o desafio da falta de motivação do aluno, gerenciar conflitos e ainda voltar aos bancos escolares como aluno. E para que haja uma boa convivência entre professor e aluno, é fator essencial ainda que haja um bom diálogo. Também ser professor significa entender que a corrida pela profissionalização e por uma vida mais digna tem sobrecarregado o professor de tal maneira que o resultado é cada vez acentuado na exigência de se tornar os professores gestores dos conhecimentos e dos conflitos alheios e vítimas de seus próprios conflitos, como a falta de tempo, a falta de lazer, a falta de cultura, falta de tempo para os filhos e falta de tempo para a vida. Finalizando, ser professor é também reconhecer que somos, acima de tudo, seres humanos e que temos licença para rir, chorar, esbravejar e indignar-se, quando necessário, porque assim também ajudamos a pensar e a construir o mundo. Agradeço a todos vocês, professores, que ajudaram a construir uma Juquitiba diferente no cotidiano anônimo de cada escola. Parabéns pelo seu dia, com carinho, professora Ana Salete. Senhora presidente, eu quero pedir que seja encaminhado cópia para todas as escolas estaduais, por favor. Muito obrigada a todos.